Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Bruna e com a Lara. Obrigada, Bruna, por estar aqui com a gente hoje. A Bruna Breda, que é professora do Núcleo de Educação Infantil Paulistinha, da Unifesp, e a Lara, que vai nos acompanhar durante o nosso bate-papo hoje. A Bruna é pesquisadora da Sociologia da Infância e pesquisadora das relações da infância no Brasil em diálogo com um sociólogo da infância, que é o Jens Wortrop. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma obra importante dele, a primeira publicação dele no Brasil, que é um texto chamado O Trabalho Escolar Infantil Tem Valor. E nesse texto ele desenvolve uma das suas teses sobre a infância, que é a ideia de que a infância é uma parte integrante da sociedade e da sua divisão do trabalho. Então, Bruna, queria te agradecer e, enfim, te deixar dar um oi para o pessoal e começar essa conversa sobre a importância desse texto do Jens aqui no Brasil. Obrigada, Gabi. A Lara também agradece, dá um oi para todo mundo. Esse texto é um texto muito significativo. Eu acho que quando você diz que ele fala... Opa! Acho que a Lara está preferindo ficar com o papai dela, a gente já volta. Tá bom, Bruna, obrigada. Pronto, estou de volta. Sobre esse texto, ele é de 2001, a tradução, né? Então, num livro da Lúcia Rabelo de Castro. E é um livro importantíssimo porque ele vai destrinchar justamente a ideia de que a infância, como uma categoria, é parte integrante da sociedade e da divisão do trabalho, né? Porque normalmente a nossa ideia é que as crianças na escola não estão trabalhando, como se a escolarização fosse o oposto do trabalho, quando na verdade o que ele defende é que a escolarização, né, é o trabalho que cabe às crianças numa divisão social do trabalho, considerando então as gerações. E ele vai destrinchar toda essa ideia central dele ao longo do texto. Ô, Bruna, tem um dos textos dele que ele vai dizer que as crianças, elas são contribuintes ativas para a formação do capital humano. E é importante ressaltar que o seu trabalho escolar é necessariamente útil também enquanto ele se desenvolve. Na verdade, se as crianças não fizerem esse trabalho escolar, a sociedade em breve deixaria de funcionar. Esse é brevemente o modo como as crianças são também economicamente parte integrante da sociedade. Exatamente. Acho que ilustra bem essa ideia que ele vai desenvolver no texto que ele publicou em português em 2001. Exatamente. Ele usa um termo de trabalho infantil escolar como sendo um trabalho imanente ao sistema econômico vigente, né? Então, ele sempre, logo no início do texto, eu acho interessante a gente colocar essa citação logo na primeira frase, né? Que as crianças sempre trabalharam, porém a natureza de seu trabalho obrigatório mudou de acordo com os modos de produção predominantes. Então, ele diz que quando a gente vai falar sobre o trabalho infantil, a gente tem que, historicamente, né, a gente tem que fazer olhar para o passado como o trabalho infantil manual, como equivalente ao trabalho infantil escolar nos dias de hoje, né? Então, a natureza do trabalho das crianças mudou porque os modos de produção mudaram, né? Então, o sistema econômico e a forma como as sociedades se organizam mudou. Então, o trabalho que faz parte deste sistema econômico, ele passou do trabalho manual para o trabalho escolar. E, nesse sentido, é isso, se as crianças não estiverem no presente na escola, elas não conseguem manter, então no futuro, quando essas crianças crescerem, né, outras crianças então vão preencher, entre aspas, né, mas preencher essa categoria infância, enquanto as crianças de hoje no futuro vão para a categoria da idade adulta, né, mas
se elas se não tiver essas crianças no presente sempre cumprindo a parte que lhes cabe da divisão geracional do trabalho, vai chegar um momento em que a sociedade colapsa, né? É justamente o que você falou. E ele faz essa divisão, dessa mudança no modo de organização do trabalho a partir do início da modernidade, né? Então, ele faz essa separação da sociedade pré-moderna, que tinha ênfase no trabalho manual e na organização familiar, e na sociedade moderna, essa organização não familiar, com ênfase no trabalho intelectual e simbólico, que marcam o trabalho escolar, né? Exatamente. E acho que agora a gente tem aí novas questões com esse período pandêmico em que nós vivemos, né? De que a gente já não tem mais essa separação do familiar e do não familiar, né? Tá tudo muito misturado. A gente trabalha em casa, estuda em casa. Então, acho que agora a gente vai ter aí que buscar novos conceitos para rediscutir o trabalho escolar das crianças e o seu papel na estrutura da organização social, né? Como é que você percebe isso, Bruna? Eu acho que a gente está em um trechinho do texto, ele fala sobre os momentos de mudança, né? Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de mudança, que a gente não sabe se vai ser uma mudança permanente, se a vida daqui para frente vai ser assim, se vai ser uma mudança temporária, né? Um pause na vida como nós conhecemos, para que tudo volte ao normal. E toda vez que há momentos de mudança no sistema, né, você também existem coexistência de trabalhos, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que a gente pode olhar, quando a gente fala do trabalho infantil escolar, com duas características. Então, talvez a forma como esse trabalho é feito, né, que é o escolar, e o local, aí, que é a escola, né? Assim como o nosso trabalho, que era realizado no escritório, na escola, no nosso caso, na faculdade, o local, o trabalho permanece, mas o local em que ele é realizado mudou, pelo menos nesse período. Então, a gente tem essa confusão, né, do que você falou, o espaço público, as ações estão sendo desenvolvidas no interior das nossas casas, pelo menos para quem pode, né? E as crianças também fazendo aula, indo para a escola, mesmo estando em casa, né? Então, de fato, a gente tem uma mudança completa na forma como este trabalho é desenvolvido, tanto para as crianças quanto para os adultos, seus responsáveis, né? A própria Lara começou aqui com a gente, então, como que a gente coloca isso, né? A Lara não está no espaço ou no local escola, né? Mas ela logo estará dentro da escola, mesmo que a escola aconteça em casa. Ficou um pouco confuso, né? Mas os tempos que a gente vive estão bem confusos mesmo, né? Muito. Mas é bem interessante da gente pensar como a sociologia nos ajuda a entender o contexto que a gente está vivendo e as questões da educação, né? Algo que a gente conversava no nosso último encontro, a sociologia da infância, ela não tenta buscar responder às demandas da escola, da educação infantil. A sociologia da infância, ela busca fazer uma análise da organização da sociedade, considerando a infância como uma categoria. E nessa conjuntura em que a gente está vivendo, pensar todas as mudanças na organização social, na organização do trabalho, na distribuição de renda, na questão de saúde, enfim, pensando na categoria infância, isso faz muita diferença para as análises sociais, né? Com certeza faz. Muitíssima diferença. E é considerável, você falou considerando a categoria infância. Eu acho que é um dos grandes ganhos da sociologia da infância, essa questão de olhar para a sociedade a partir dessa categoria, né? Eu acho que essa é a grande
a grande contribuição da sociologia da infância, né? Você olhar a partir da infância para as relações sociais e como elas se desenvolvem, não é? E é o que você disse, os tempos estão totalmente confusos, né? A gente tem essa mistura. Sim, e as próprias condições de trabalho da gente é muito diferente. Quando a gente pensa na categoria infância, e você ilumina, né, a presença das crianças na sociedade, o que significa você desenvolver o seu trabalho em casa, com uma bebê em casa, em que você e seu marido têm que dividir o tempo de atenção, né, de dedicação ao trabalho, de atenção à bebê, e o que significa 2 adultos em casa sem um bebê, sem uma criança em casa. Ou quando a gente tem um número maior de filhos, né, e toda a logística que isso implica. Então, a gente olhar para o que significa a organização do trabalho e das relações sociais cotidianas nessa sociedade, levando em conta a presença das crianças em casa, faz muita diferença. E eu acho bem interessante, eu queria que você comentasse com a gente um pouco também, Bruna, porque você teve a oportunidade de entrevistar o Iens, né, nas vezes em que ele esteve no Brasil, teve uma aproximação maior com o trabalho dele, e eu acho muito interessante quando a gente faz essa leitura dessa discussão, sobretudo nesse texto, quando ele vai falar para a gente que quando a gente muda, né, da pré-modernidade para a modernidade, a gente tem o que ele chama de um trabalho infantil confiscado dos pais pelo Estado. Então, ele diz que as crianças nas sociedades pré-modernas, quando havia o trabalho manual, o resultado ou o lucro, o benefício desse trabalho manual das crianças, ele voltava para as famílias, e as famílias tinham muitos filhos. Né? E que na modernidade o trabalho escolar, o trabalho das crianças é confiscado pelo Estado para reverter um benefício para a sociedade de um modo maior. Então, que não tem nenhum tipo de compensação ou de reciprocidade. Quem tem filhos fica com toda a sobrecarga, tem que acordar de madrugada, não dorme, não sei o quê, mas você não tem um retorno econômico, social, enfim, porque isso vai para o Estado. E aí a gente pensando agora nesse novo modelo de vida, de educação, de trabalho em casa, e pensando nessa questão das políticas públicas, que é um pouco o que o Iens traz para a gente, com essa abordagem macroestrutural, né? Da gente olhar o lugar das crianças na estrutura da sociedade. Como é que você vê hoje essa questão da redução das taxas de natalidade, do não desejo de muitas famílias de terem filhos? Como é que fica essa questão da reprodução a partir desse diálogo com o Iens, Bruna? Eu acho que a gente pode voltar, Gabi, no que ele chama nesse texto especificamente, do trabalho infantil escolar, quando ele usa o termo oikos, que é o termo grego, que ele fala, utilizado para pensar esse sistema econômico, né? Porque ele diz que não é... o termo oikos, ele é um termo mais abrangente, né? E que então nos ajuda a compreender o que ele está querendo dizer. Então, o oikos pré-moderno seria aquela organização em que você tem a família e os meios de produção muito misturados. Na verdade, não é nem que são muito misturados, é que eles são uma coisa única, né? Então, é isso que quer dizer, é isso que você traz sobre as crianças serem elas contribuírem para a família, elas contribuem diretamente, as crianças filhos, né, não as crianças no geral, mas os filhos, eles trazem, então no oikos anterior, os filhos trazem para as famílias uma vantagem econômica. Por quê? Porque as famílias são as mesmas responsáveis pela produção, né, pela produção de suas coisas. Então, economicamente, o núcleo é a família, não é a pessoa que vende a sua força de trabalho, que é o que nós temos hoje, né? Então, como é a família, quando você tem filhos, você garante que eles participem da produção, né? E garantem que eles, quando você deixa de produzir, né? Quando você sai, você se aposenta, eles sustentam
os pais nessa velhice. Como houve hoje essa separação dos meios de produção, a nossa oikos moderna, então a nossa organização econômica moderna, os indivíduos vendem a sua força de trabalho, né? Então, todo o sistema de produção está fora da família e a reprodução, ou seja, a continuidade da humanidade, as pessoas nascendo, né, de forma bem breve, está com a família. Né? São as famílias que decidem ter filhos, as famílias que cuidam de seus filhos, que cuidam da escolarização, da alimentação, do vestuário, da saúde, de absolutamente tudo. Então, todas as despesas estão com as famílias. E quando ele fala que os ganhos são compartilhados, é porque quando essas crianças, então, estiverem no futuro mesmo, na esfera da produção, são elas que vão bancar a aposentadoria, não só dos seus pais, mas de todos os adultos, né, que se tornaram velhos e se aposentaram. Né? Na economia existe um termo que chama easy rider, né? A tradução é caroneiro desse termo, que significa o quê? As pessoas que não têm filhos, elas não têm o encargo, elas não têm o ônus, né, de ter filhos, então elas não vão gastar com educação, elas não vão gastar com alimentação, com vestuário, com todos os cuidados de uma criança que vai nascer, né? Mas no futuro, quando ela se aposentar, alguém vai pagar a aposentadoria, porque os nossos sistemas de aposentadoria, eles não são uma poupança, né? Então, hoje, quem trabalha é quem paga a aposentadoria das pessoas que hoje recebem. No futuro, quando nós estivermos aposentados, são as crianças de hoje que vão pagar a nossa aposentadoria. Então, se eu tenho filhos, não só a nossa, né? Dos seus pais, mas a de toda a sociedade. Exatamente. Então, se eu tenho filhos, eu já contribuí e vou receber. Se eu não tenho filhos, eu não contribuí, mas mesmo assim eu vou receber. Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer com o Estado confiscar o trabalho infantil, né? Ele usa o termo colonização do trabalho infantil, né? Como se o trabalho das crianças estivesse sendo colonizado pelo Estado, que é um termo bem, bem forte, né? E são ideias muito potentes para a gente pensar. Eu acho assim, o Jens realmente é um autor muito interessante, porque ele trata de temas bastante amplos e importantes no campo da sociologia e das políticas públicas, né, como a divisão do trabalho, como a questão da aposentadoria, e ele faz esse debate a partir da noção de infância, né? Como é que esse debate ele é totalmente transformado quando a gente para olhar qual é o papel das crianças nessa organização social. É bem interessante. Agora, ele não é à toa que ele está fazendo essa discussão, né, Bruna? Não é à toa que ele está pensando na divisão do trabalho, nas taxas de natalidade e na aposentadoria, porque o contexto da Europa é bem diferente do contexto brasileiro. Né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Ele fala isso, e isso é muito interessante. Ele sempre coloca o lugar onde ele está falando. Né? Ele frisa aqui na Europa, né? Porque ele é europeu. E ele coloca um pouco como essa discussão é diferente em outros países, em outras localidades do mundo. Lá, você tem uma taxa de natalidade muito menor do que a gente tem aqui, por exemplo. Né? Isso que o trabalho dele é feito na Noruega, que tem, para os padrões europeus, uma taxa elevada de natalidade. Que a última vez que eu vi era 1,7 filhos por mulher. Isso é um número elevado. A gente aqui, acho que no último censo era mais de 2 ainda, né, a nossa taxa. Então, existe toda essa preocupação que já há muito tempo na Europa discute-se isso, né, como nós vamos nos manter se não temos mais filhos. E ele traz essas coisas, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, Gabriela, é que ele traz essas coisas. Ele coloca a luz em discussões que a gente não faria. Não, mas não é bem assim. Não, ele fala, a gente tem que discutir essas coisas. E é isso, assim, tá bom.
Mas e para as crianças? Mas a gente não está se preocupando com os adultos, com os velhos. A gente tem que se preocupar com as crianças. Então, se o trabalho delas é realizado na escola, ele fala, não vou defender uma coisa nem outra, né? Mas a gente precisa discutir. No finalzinho desse texto, quando ele fala de remuneração. Então, por que este trabalho não é remunerado? Né? E é aí que ele fala que as crianças que ainda realizam trabalhos manuais em troca de remuneração, ele fala que é remanescente de um sistema anterior de produção, né? Mas, ao mesmo tempo, no presente, ele é necessário para muitas crianças e muitas famílias, né? Porque vai depender do trabalho delas a sobrevivência dessas crianças e dessas famílias. E aí ele fala, então, por nós não entendermos o trabalho escolar das crianças como um trabalho, né, que está inserido na divisão do trabalho na sociedade, é que as crianças hoje são o grupo que mais está em risco da pobreza. Né? É o grupo geracional ali que mais tem risco de sofrer as consequências da pobreza. E talvez a gente entenda como sendo o grupo que, nesse momento da pandemia, o grupo que mais sofre, porque é o grupo menos ouvido, é o grupo menos considerado, não é? E a gente está todo mundo preocupado como que nós, mães, pais, vamos fazer, como que a gente vai... Mas e as crianças? Quantas crianças foram ouvidas nesse momento de pandemia para decidir quais serão as políticas públicas adotadas, né? É importante jogar luz para isso. Sim, e eu queria te jogar mais duas pimentas aqui na história, né? Quando a gente pensa no Brasil, as famílias que têm filhos não tem nenhum... Você tem a licença maternidade, né? Um período para ficar com aquele bebê em casa. Mas você não tem um reconhecimento público, em termos de políticas públicas, da importância deste trabalho reprodutivo. E também não tem uma política pública que reconheça a importância do trabalho escolar de todas as crianças. Mas, por outro lado, a gente tem, né, hoje no Brasil, por exemplo, o Bolsa Família, que é uma política específica para a população de baixa renda, então você tem ali uma diferenciação por classe social, mas para as famílias de baixa renda, com a condição de manterem os seus filhos na escola, eles têm direito a essa remuneração. Então, será que a gente não pode pensar que, de algum modo, a população de baixa renda no Brasil tem tido o trabalho escolar das suas crianças remunerados? Nossa! Pimenta braba. Vamos lá, vou começar pela do Bolsa Família. Eu não sou estudiosa do Bolsa Família, ou das consequências, ou do Bolsa Família para as crianças. Há pessoas que discutem isso, que pesquisaram inclusive o status que essas crianças adquirem em suas famílias, né? Mas o Bolsa Família, eu acho que ele é uma política de redistribuição de renda, né? E necessária principalmente para as famílias isso não é um termo técnico, mas de baixíssima renda, né? Ela, de fato, o Bolsa Família é uma política que, ao longo dos anos, de fato, tirou muitas pessoas que estavam abaixo da linha de miséria, sabe? Pessoas que sobrevivem com R$1,70 por dia. Né? Eu acho que é seríssimo a gente pensar com o que você gasta. Aqui em São Paulo, você não paga um cafezinho expresso. E essas pessoas sobrevivem o dia com R$1,70. Né? Então, ele é uma política pública de sobrevivência básica, né? Que deveria ser rediscutida sempre, melhorada sempre, para que a gente acabe com essas injustiças
do nosso país, né? O Brasil, os últimos dados, é que é o 7º país em desigualdade social, né? Então, 7º, existem 6 países que são mais desiguais do que a gente, só, de 202 países no mundo. É muita coisa, né? Ou é pouquíssimos países são tão desiguais quanto o nosso. Então, eu não sei se o Bolsa Família entra como uma remuneração para o trabalho infantil ou como uma garantia de sobrevivência para essas famílias, considerando que as crianças são os primeiros que vão sofrer as consequências da pobreza. Então, se eu não tiver entre escolher que a criança consiga ir para a escola ou que a criança consiga trabalhar para eu comprar comida, ela vai trabalhar para eu comprar comida. Talvez essa contraparte do Bolsa Família é interessante. Então, você garante ou tenta garantir que essa criança se insira no trabalho infantil escolar, né? E que ela não tenha que desenvolver outro tipo de trabalho para garantir a própria alimentação. Mas isso sou eu pensando, né? Porque no texto do Iens ele não fala nada sobre Bolsa Família, né? Não fala nada sobre isso. O que ele fala é que você tem que considerar essas questões, né? De acordo com a localidade. Eu acho agora, interessante, Bruna, porque como ele fala, né, da importância da escola na organização econômica, e daí você pensa que uma política pública que deveria ser de distribuição de renda e ponto, ela acaba se associando com a obrigação de ir para a escola, né? Então, de algum modo, esse reconhecimento de que o trabalho escolar da criança ele é importante. E como você disse, né? Se ela não foi para a escola, ela vai trabalhar. Se ela estiver trabalhando, ela traz um benefício financeiro para a família. Então, quando o Iens aponta, né, essa questão de que a passagem do trabalho manual para o trabalho intelectual, ele tira o retorno econômico que a família tinha, quando a gente pensa no modo como a nossa política de redistribuição de renda está organizada, ela parece que, apesar de não ter nenhum diálogo específico com a sociologia da infância, nem o Iens ter tratado especificamente disso, mas parece haver um ponto de confluência aí, né? De que você reconhece que, para garantir que a família não tenha uma perda, né, ao colocar a criança na escola, então você remunera a família, mas obriga a criança a estar na escola, né? Eu acho que esse encontro das duas ideias que é bastante interessante da gente observar como se faz presente na nossa política. É interessantíssimo mesmo. E você usa a palavra reconhecimento do trabalho escolar infantil, né? Mesmo que ele não seja reconhecido como trabalho, mas reconhecer que as crianças estarem na escola é importantíssimo. Sobre a primeira pergunta do reconhecimento, então, da reprodução e do trabalho, né, doméstico da reprodução, o familiar da reprodução, eu acho que não tem mesmo, Gabriela. A gente ficou muito na esfera privada, não é? Então, assim, nós temos aqui 4 meses de licença maternidade no Brasil. Eu tenho 6 meses, porque eu solicitei os 2 meses a mais, né, de licença para garantir a amamentação, que é exclusiva, né? Então, a Organização Mundial da Saúde fala de exclusividade de amamentação até os 6 meses, mas as mães voltam a trabalhar depois de 4 meses. Como que a gente desfaz esse nó, né? Esses 2 meses ficam aonde, né? Eu tenho o privilégio, talvez seja a melhor palavra, de conseguir isso, de ter essas garantias, né? Mas não é reconhecido, e eu não sou a pessoa mais estudada para falar sobre isso, mas é algo que tem que andar de mãos dadas, né? Hoje eu tenho, talvez justamente por estar nesse papel, né, com a pequena Lara, eu me vejo tentando encontrar, então,
um ponto em que as discussões feministas e as discussões sobre a infância se deem as mãos ou consigam andar juntas para que a gente possa beneficiar as duas, né? Porque não dá para pensar que são discussões concorrentes, não é? Bruna, acho que a gente já vai chegando então no finalzinho desse encontro. Com certeza os trabalhos do professor Iens trazem para a gente questões bastante importantes e ricas, esse debate sobre o valor do trabalho escolar, né, essa diferenciação que ele faz do trabalho manual e do trabalho intelectual. Penso que daqui para frente, nesse período de pandemia, a gente vai ter aí novos desafios teóricos para entender como é que fica, né, o trabalho infantil no âmbito familiar, né, o trabalho das atividades cotidianas e o trabalho escolar das crianças, né? Então, concorrendo aí e convivendo junto com o trabalho familiar, com o trabalho dos pais, enfim. Bom, então, mais uma vez, Gabriela, te agradecer muito pelo convite. Adoro pensar sobre o Iens e sobre as coisas que ele fala, né, que ele nos diz. Eu acho que seria, acho que poderíamos discutir todas as 9 teses dele, mas você coloca um ponto muito interessante, essa tua questão final, que eu justamente não tenho uma resposta, né? Então talvez você possa procurar outras pessoas que consigam pensar melhor sobre o papel das mulheres e das mães, né, nesses tempos, como reconhecer que a reprodução, que o ter filhos não é só uma questão familiar, mas é uma questão de manutenção da nossa sociedade, né? Então, seria muito legal. E que todo mundo deixar o convite para as pessoas lerem a obra do Iens, que já tem vários textos traduzidos, porque é muito necessária. É isso. Obrigada. Muito obrigada, então, Bruna, por estar aqui com a gente, por te ajudar a divulgar as contribuições importantes do professor Iens, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, enfim, por tudo. É sempre muito gostoso conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão, Gabi. Obrigada a todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do pensamento do professor Jens Kvotrop e essa discussão sobre a importância e o valor do trabalho escolar infantil. Tem muitas outras ideias importantes do professor, mas penso que nesse momento a gente fazer esse debate sobre a importância das crianças na estrutura da sociedade nos traz novos elementos para a gente pensar e seguir pesquisando. Que vocês tenham boas ideias para as pesquisas de vocês. Até mais, pessoal.